neto de Tancredo Neves, o pré-candidato do PSDB, batizou-se na política em 1981, na campanha que levou o avô ao governo de Minas Gerais. Mas Aécio Neves da Cunha começou a se mover pelos labirintos da política quando ainda engatinhava. Foram deputados federais tanto o pai quanto o avô paterno. A infância e a adolescência vividas entre figuras públicas forjaram o estilo e a personalidade do senador mineiro. Em 1984, depois de se engajar ativamente na campanha das diretas já, juntou-se a Tancredo Neves na luta que desembocou no triunfo do candidato oposicionista no colégio eleitoral e no fim do regime militar. Em 1986, obteve o primeiro dos 4 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Em 2002, deixou o Congresso para eleger-se governador de Minas e reeleger-se 4 anos depois, sempre no primeiro turno. Em 2010, voltou ao Legislativo, agora como senador, pronto para assumir a presidência do PSDB e preparar a caminhada rumo à rampa que Tancredo só subiu depois de morto. Transformado pelas pesquisas eleitorais na principal ameaça à reeleição da presidente Dilma Rousseff, Aécio Neves afirmou recentemente que é especialista em derrotar o PT. No Roda Viva de hoje, entre outros assuntos, ele vai falar da estratégia adotada para tentar vencer de novo, da situação do Brasil e das soluções que defende para os principais problemas do país. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cemais.com.br/jornalismo. Hoje, nossa bancada de entrevistadores é composta por Cida Damasco, editora-chefe do jornal O Estado de São Paulo, Fernando Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí, Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes, Fernando Rodrigues, colunista e repórter do jornal Folha de São Paulo em Brasília, e Ricardo Setti, colunista do site da revista Veja. Como de costume, contamos com a presença dos tuiteiros convidados e com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Senador Aécio Neves, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer tê-lo aqui no centro da nossa roda. Prazer, meu amigo. Direto à conversa. Se o senhor for vitorioso na eleição de outubro, qual será a primeira medida anunciada pelo presidente Aécio Neves? Olha, no primeiro dia de um próximo governo, se eu tiver a ventura de vencer as eleições, obviamente, nós vamos apresentar ao Brasil a nova estrutura do Estado brasileiro. Cortaremos metade desses ministérios que aí estão. Vamos anunciar homens e mulheres, não filiados a esse ou aquele partido, mas que representem um tempo novo na vida pública nacional, pessoas absolutamente qualificadas que vão nos ajudar a administrar o país. Eu anunciarei, pelo menos, Augusto, 2 medidas imediatas. A primeira, a constituição de uma secretaria extraordinária para, num prazo máximo de 6 meses, apresentar ao Brasil uma proposta de simplificação do sistema tributário, que é o primeiro passo para nós avançarmos na direção de uma profunda reforma tributária no Brasil. E apresentarei 3 pontos da tão adiada e falada reforma política, que, a meu ver, ela será essencial para que nós possamos ordenar as relações políticas no Brasil e avançar nas outras reformas estruturantes. O retorno, com uma carência de 1 a 2 eleições, da cláusula de desempenho, o que reduziria o quadro hoje de 22 partidos funcionando no Congresso Nacional para algo em torno de 7 a 8 partidos. O voto distrital misto, que, de um lado, reaproxima o representante do representado, e permitindo que metade das vagas possam ser supridas por listas partidárias, onde representantes de segmentos de pensamento que não tenham base territorial, eleitoral, possam participar do debate parlamentar através das listas partidárias. E, por fim, o fim da reeleição com mandato de 5 anos para todos os detentores de cargos públicos. 4 anos para nós trabalharmos e 1 ano de eleição. Perfeito. Ricardo Setti. Senador, já estamos praticamente em campanha eleitoral
e há alguns temas espinhosos que têm que ser trazidos à tona. Eu vou procurar trazer um. A internet, que é uma coisa extraordinária, é um avanço extraordinário, também é um território livre de malfeitos, de calúnias, de ataques pessoais de todo tipo. O senhor tem sido alvo de muitos ataques na internet que não deixam de incluir a sua vida pessoal, costumes, hábitos, etc., sem contar acusações de supostas irregularidades quando o senhor era governador de Minas. As coisas são tão cabeludas que eu fico me perguntando por que o senhor até agora não saiu a campo para peitá-las? Ricardo, sem dúvida alguma, a internet é a maior revolução do nosso tempo, né? Nós temos uma sociedade hoje mais plural, que se conhece melhor, onde as pessoas se comunicam, onde os temas são debatidos, e devemos isso tudo à internet, essencial às transformações positivas que o mundo vem vivendo. Mas ela não impede a atuação de quadrilhas virtuais. O termo é esse, quadrilhas na concepção daquilo que estabelece o Código Penal. Um grupo de pessoas que se reúne para a prática de crimes. Se você olhar lá, e eu já busquei junto ao próprio Google, quando achei necessário, não uma reclamação, mas a adverti-los de que havia ali o cometimento de crimes. Para você ter uma ideia, vou citar um rápido episódio, se você me permite. Quando eu governava Minas Gerais, nós fizemos saneamento básico nas regiões mais distantes do estado, os pequenos aglomerados do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Foi essencial para a melhoria da qualidade da saúde naquelas regiões. Isso era permitido antes da regulamentação da emenda 29. E todos os anos isso era aprovado pelo Tribunal de Contas. Em determinado momento, uma promotora de justiça, legitimamente, arguiu que havia ali um desvio de finalidade naquela aplicação de recurso. Essa ação foi extinta, enfim, encerrada rapidamente, porque não tinha nenhuma razão de ser. Mas aí um desses sites, esse é apenas um exemplo, vou até citar alguns outros, pagos, isso é mais grave ainda, com dinheiro público, porque recebe financiamentos públicos, bota a seguinte manchete: Aécio é acusado de desvio. Não bota o desvio da finalidade. Aí o que é que acontece? Robôs são disparados no Brasil inteiro. Se você vai acessar o meu nome no Google, você vai ver lá, Aécio acusado de desvio de dinheiro em Minas Gerais. Não existe ação, não existe desvio de R$1. E isso é disseminado por todas as outras áreas. Aécio acusado de usar drogas. Aécio acusado de traficar diamantes. Aécio acusado de estelionato. Portanto, hoje eu tenho que acreditar, Ricardo, e acredito firmemente no bom senso das pessoas, né? Mas é preciso que também os instrumentos de Estado ajam. Hoje, o Ministério Público de São Paulo investiga uma prefeitura de Guarulhos que já confessadamente era uma das bases para a construção desses perfis falsos. No Rio de Janeiro, a Eletrobras, imagina, Ricardo, funcionários da Eletrobras, uma empresa estatal, colocavam os computadores da Eletrobras para funcionar, criando ofensas, calúnias em relação ao meu nome, exatamente para, no momento da busca, aparecerem essas acusações. Portanto, começa a haver uma reação. Citou um outro exemplo, o ministro Joaquim Barbosa, que agora se afasta do Supremo Tribunal Federal, atacado o tempo inteiro, me disse ele recentemente, as coisas que chegavam, inclusive nos seus espaços pessoais de internet. Então, é preciso que, de um lado, nós aprimoremos as regras da internet, respeitemos essa diversidade, mas o crime, Ricardo, se ele é cometido fora ou dentro da internet, ele tem que ser punido. E nós, com os instrumentos que temos, quando detectamos que há ali um crime cometido, obviamente nós buscamos que esse crime seja punido. Felizmente começa a acontecer já alguma reação. Mas em relação ao conteúdo dessas acusações, agora da droga que o senhor mencionou, por exemplo, então, o senhor prefere não responder? O senhor prefere não responder? Não, são os absurdos de sempre, não são esses. Você vai olhar lá, Ricardo, uma listagem enorme de acusações que, na verdade, existe o personagem, né, que disputa contra o PT. Na apresentação aqui nós falávamos um pouco, uma coisa que eu brinquei outro dia, que eu fiquei especialista em vencer o PT em Minas Gerais. Realmente, nos últimos 15 anos nós vencemos. E sempre com todo tipo de leviandade e de acusações. São coisas, Ricardo, tão absurdas, tão distantes da realidade de um homem público que tem 30 anos de mandato como eu. Deixei meu governo com 92% de aprovação, levando Minas até a melhor educação do Brasil, a melhor saúde da região sudeste. A grande realidade é o seguinte: eu estou aqui hoje no Roda Viva, tenho andado por todo o Brasil, porque eu quero encerrar esse ciclo de governo que está aí e tão mal vem fazendo ao Brasil. E eu não espero facilidades, porque não é uma eleição normal.
Eu acho que nós estamos disputando contra grupos que não podem deixar o poder se querem manter o mesmo padrão de vida. Então, daqui para frente, podemos esperar, essa guerrilha vai continuar. Outro dia eu vi, Augusto, uma dessas matérias, de que 20 mil pessoas estão sendo contratadas para atuar na internet nessas eleições. Imagino lá o que essas pessoas vão fazer atuando na internet, 20 mil pessoas contratadas. Mas, olha, o que me move, o que está em jogo é algo tão relevante, tão importante para o Brasil, que essa periferia, que esse submundo da política, confesso a você, não está em nenhuma das minhas prioridades, nenhuma das minhas preocupações. Fernando Rodrigues. Senador Aécio Neves, eu ia até fazer outra pergunta, mas já que o Ricardo Sete mencionou essa onda de rumores e mencionou o tema drogas, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor referente a isso. O senhor tem se manifestado de maneira inequívoca contra a liberação, a descriminalização das drogas. Não obstante, no seu partido há líderes importantes, como Fernando Henrique Cardoso, que se manifesta a favor de uma política mais flexível em relação às drogas. E, mais recentemente, tem uma declaração de Pimenta da Veiga, que é candidato ao governo de Minas Gerais, que disse o seguinte: 2 questões me sensibilizam. Isso é o Pimenta da Veiga, seu indicado aliado lá em Minas Gerais. O Uruguai, que legalizou a maconha, e a posição e a forma desabrida que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso coloca o tema. Minha tendência é estar alinhado com essas tendências. Isso, Pimenta da Veiga. O senhor tem posição diversa. Afinal, se o senhor for eleito presidente da República, dentro do seu partido, haverá uma posição unificada a respeito disso? A minha posição, Fernando, é muito clara. Eu presido o PSDB, um partido plural, onde todos têm o direito de ter suas opiniões. E o presidente Fernando Henrique é um homem que, depois da trajetória que construiu, ele está absolutamente à vontade para fazer esse debate. E é bom que o faça. Não é a minha posição. Eu não acho que o Brasil deve ser um laboratório para a descriminalização de maconha, de qualquer droga. Existe a experiência uruguaia, existe a experiência em Portugal. Vamos observar o que está acontecendo no mundo. Mas essa não é uma agenda que eu acho que atenda ao interesse, à expectativa dos cidadãos brasileiros. O que nós precisamos é, sim, ter uma política nacional de segurança que não existe hoje no Brasil, que impeça a disseminação dessa epidemia do crack que devasta famílias inteiras, enquanto as nossas fronteiras continuam absolutamente abertas e não há política para enfrentar o tráfico de drogas, o tráfico de armas, que são responsabilidade da União. Eu tenho uma divergência nesse ponto, talvez seja um dos poucos pontos, com o presidente Fernando Henrique. Não sou a favor da descriminalização. A população carcerária no Brasil, cerca de 550 mil detentos. Desses, 1/4 aproximadamente, ou até mais, estão presos por conta de algum tipo de relacionamento com o uso ou tráfico de drogas, às vezes pequenas quantias. Como é que resolve isso, então? Olha, nós temos buscado, Fernando, no Congresso Nacional, estabelecer um debate amplo que busca a reforma do nosso Código de Processo Penal e do nosso Código Penal e algumas outras propostas que visam exatamente estabelecer uma política nacional de segurança. O senador Luiz, aqui de São Paulo, que você conhece muito bem, tem em nosso nome proposto várias medidas. A base do governo impede que essas demandas da sociedade ou essas novas propostas avancem. Em relação ao Código Penal, é preciso, de um lado, agravar a pena dos traficantes, daqueles que efetivamente fazem aumentar o consumo de drogas no país, mas permitir que, por exemplo, nos crimes leves, possa haver uma prestação alternativa de serviços ao invés da simples pena de cárcere, da pena de privação da liberdade. Nós temos, eu apresentei um projeto, Fernando, logo que cheguei ao Congresso Nacional, o primeiro projeto que apresentei no Senado, em razão da minha experiência como governador de Minas Gerais, eu já alertava para a inexistência de uma política nacional de segurança que impedia o contingenciamento do Fundo Penitenciário e do Fundo Nacional de Segurança. Eles, dada a urgência, dada a prioridade absoluta com que nós temos que tratar a questão da segurança pública, eu achava que os recursos, como continuo achando, da segurança pública, deveriam ter o mesmo tratamento que tem os recursos da educação, transferidos por um critério a ser determinado aos estados, para que eles possam definir sua política de segurança. Investimento em efetivos, investimento em equipamentos, investimento em inteligência. Hoje não acontece isso. Os recursos são contingenciados até o final do ano e o governo os utiliza para fazer superávit. Eu vou citar um exemplo. Só vou pedir que eu me lembro, apenas para concluir. Curte a resposta para a gente poder completar a rota. Por favor, não, apenas para concluir. O ministro da Justiça disse recentemente, um ano e pouco atrás,
que as penitenciárias, que os presídios brasileiros eram masmorras medievais ou algo parecido com isso. E são, realmente, eu tenho que concordar com ele. Mas a diferença é que o diagnóstico e a prática nesse governo são muito distantes. Nesses últimos 3 anos, em que ele é ministro da Justiça, o que foi aprovado para o fundo penitenciário, de tudo que foi aprovado, em torno de 1 bilhão e 400 milhões, sabe quanto foi executado pelo governo federal? 10,5% disso. Então, isso é um retrato claro do descompromisso do governo federal com a questão da segurança pública. No Fundo Nacional de Segurança, cerca de 35% apenas executado. Portanto, nós temos propostas que, infelizmente, a base do governo não permite que avançam e que minorariam, pelo menos, acho eu, a sensação de impunidade e o crescimento da violência no Brasil a partir do tráfico de drogas. Fernando Barros e Silva. Senador, boa noite. Boa noite, Fernando. Também ia começar por outra questão, mas vou dar seguimento a esse assunto, porque eu acho que as coisas funcionam melhor assim. É verdade que a internet tem esses sites, muitas vezes difamatórios, isso recrudesce em época de eleição. Mas a sua vida privada é vista como um ponto vulnerável, não só pela internet, pelo PT, muitos seus aliados falam isso também. Então, eu queria que o senhor esclarecesse. Eu vou falar, o Sete falou drogas, o Fernando Rodrigues também mencionou o assunto, o senhor deu uma entrevista à Folha há 2 semanas, se eu não me engano, em que o senhor reconheceu ter fumado maconha aos 18 anos e nunca mais. Existe, no entanto, uma zum pela internet do que o senhor foi usuário de cocaína. Eu vou usar a palavra. Então, eu queria que o senhor respondesse no programa, com clareza, se o senhor foi usuário de cocaína ou não foi. Fernando, jamais. Talvez seja exatamente isso que busca esse submundo da internet. Um jornalista, né, qualificado como você. Não é. Nós estamos numa campanha presidencial. Vamos a ele. Claro que não, Fernando. Eu tenho uma vida, né, da qual eu me orgulho muito. Sou um homem do meu tempo, Fernando. Eu nunca vesti o figurino de um político tradicional. Nunca deixei de ter as minhas relações pessoais. Eu nunca deixei de ser alguém de bem com a vida. Tenho uma família extraordinária, né? Busquei dedicar minha vida à política integralmente. E os que me conhecem vêm me reelegendo há 30 anos e me dando todas as oportunidades que eu tive até hoje. Mas, infelizmente, não conseguem dizer que sou desonesto, efetivamente. Não conseguem dizer que sou incompetente. Enfim, de alguma forma, alguns ataques têm que vir. Mas repito a você com absoluta franqueza. O que me move hoje é algo tão maior, Fernando. É buscar restabelecer a ética no país, a eficiência na gestão pública, a coragem para fazer as reformas que vão melhorar a sua vida, dos teus filhos, dos nossos filhos. É isso que me move. E se o ataque que tem a fazer a mim é esse do submundo, das denúncias que circulam sem qualquer tipo de prova, sem qualquer tipo... dois exemplos, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu vou ser breve. Eu acho que nós existe um evento famoso no Maracanã, um jogo Brasil e Argentina, em que a torcida gritava o seu nome relacionando a droga, a cocaína especificamente. E em dezembro do ano passado, na semana em que o senhor estava anunciando a sua candidatura, reuniu a imprensa no Piantella no dia 12 de dezembro, no dia 17 o senhor lançou no Congresso um pré-programa de campanha de governo. No intervalo desses 2 eventos, o senhor estava numa semana de ofensiva da candidatura, digamos assim, de colocar as primeiras estacas na candidatura. O seu correligionário José Serra, no dia 15 de dezembro, um domingo, publicou um artigo na Folha de São Paulo com o título, eu vou tirar o óculos para ler. Fernando vai insistir só para que você pesada no Brasil, resuma, inépcia e ideologia. E daí a primeira frase do artigo é: o debate sobre o consumo de cocaína no Brasil pode e deve ser uma pauta em 2014. Muita gente relacionou ao senhor. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas... Fernando, quando você tiver alguma acusação em relação à minha conduta, seja pessoal ou pública, faça acusação. Se nós queremos dar aqui vazão, repito, ao submundo das redes e da internet, isso significa que ninguém pode disputar com esses adversários. É as armas que tem. Olha, Fernando, eu tenho uma vida extremamente honrada, uma vida extremamente limpa, tenho espírito público. Olha, estou me julgando de cabeça num projeto a favor do Brasil. Então, olha, vamos conversar sobre aquilo que interessa aos brasileiros. Eu acho que a oportunidade que o Brasil tem agora de construir uma etapa nova, né, um tempo novo, ela é tão grandiosa que não vale a pena nós perdermos tempo, repito, com o submundo. Qualquer acusação, ela tem que vir, em qualquer homem público. O homem público tem que estar pronto para responder a qualquer denúncia, a qualquer acusação. Mas é preciso que ela haja. A infâmia, a calúnia, isso não pode merecer o tempo de jornalistas tão qualificados como os que estão aqui. Fernando... E também, talvez, o meu. Fernando Mitre. Senador,
O senhor, no mês passado, em abril, o senhor fez 2 ou 3 referências à flexibilização da legislação trabalhista. O senhor parece defender essa flexibilização. As reações foram terríveis. A área sindical reagiu muito mal e, imediatamente, o seu concorrente, ex-amigo, ou amigo, entre aspas, o Eduardo, se pronunciou absolutamente contra mexer na legislação trabalhista e a presidente Dilma não toca nesse assunto, isso não faz parte da agenda dela. Agora, recentemente, o senhor mudou um pouquinho a sua retórica. Hoje mesmo, o senhor no Estadão, eu vi lá uma resposta que o senhor deu, o senhor já estava preocupado em dizer, olha, não vamos flexibilizar direitos de ninguém. Nós vamos trabalhar uma nova relação entre capital e trabalho e vamos enfatizar a negociação direta. Eu queria saber o seguinte, essa velha senhora CLT, que está aí há mais de 70 anos, na verdade muito mais, né? Começou nos anos 30, ela já está fora da realidade em muitas coisas, mas ninguém ousa tocar nela. O senhor parece que chegou perto, recuou um pouco. Eu queria saber o que é que o senhor propõe que se mude na CLT. Fernando, veja bem, não houve recuo algum. O que houve foi uma exploração de algo que eu não havia dito. Eu participei de um evento do setor de turismo e sindicatos ligados ao turismo, de servidores de hotéis, de funcionários de restaurantes, apresentaram uma proposta que, em razão da sazonalidade daquela atividade, você tem regiões do Brasil onde o turismo existe 2, 3 meses ao ano, ou em alguns feriados, como na nossa Minas Gerais. E havia o quê? O estímulo à informalidade, já que não havia contratação pelo ano inteiro de servidores para aquelas atividades ligadas ao turismo, porque ela não se mantinha, essa atividade, ao longo do ano. Eu falei, olha, todas as propostas que venham da classe trabalhadora, do setor sindical, que possam garantir a formalização do trabalho, foi isso que eu disse, têm que ser discutidas. Eu fui constituinte em 88, eu fui signatário da Constituição de 88 e ela garantiu direitos importantes aos trabalhadores. Eu acho que os avanços que nós pudemos ter, talvez estimulando mais as negociações diretas entre patrões e servidores e funcionários, é um avanço, mas retirar direitos dos trabalhadores é impensável no Brasil de hoje. O que eu disse no Congresso, o que eu disse quando era governador de Minas, eu continuo dizendo hoje. Cida Damasco. Senador, até pouco tempo atrás havia um certo clima de lua de mel entre o senhor e o pré-candidato Eduardo Campos. Da parte do ex-governador Eduardo Campos, parece que essa lua de mel pelo menos está acabando. Em encontros recentes, ele tem feito considerações a respeito da sua candidatura, ligando a forças do passado e ao conservadorismo. Como é que o senhor classifica a candidatura dele? Olha, em primeiro lugar, eu respeito muito o governador Eduardo Campos. E, repito, eu não mudarei a minha estratégia em função de uma ou outra pesquisa de opinião. O nosso objetivo, a responsabilidade que o PSDB tem enquanto um partido de oposição ao lado dos nossos aliados, como Democratas e Solidariedade, é apresentar assim ao Brasil um projeto alternativo a esse que aí está. E vamos apresentá-lo. Esse conceito conservador e não conservador, enfim, e mais avançado, eu tenho muitas dúvidas sobre o que significa efetivamente. Vou te dar um exemplo aqui. Se nós, sem dizermos de quem é o governo, disséssemos o seguinte, olha, houve um governo que num período permitiu os melhores resultados para o sistema financeiro, as melhores remunerações para o sistema financeiro. E, de outro lado, tem um governo que foi o único Estado subnacional que alcançou antecipadamente 7 das 8 marcas, das 8 metas do milênio. Qual desses é o progressista, qual o conservador? O primeiro, o que deu lucros extraordinários, inéditos ao sistema financeiro, é o governo do PT. O que alcançou as metas sociais do milênio antecipadamente, o que nenhum outro Estado, de nenhum outro país do mundo fez, é o meu governo em Minas Gerais. Agora, é óbvio que o governador Eduardo tem as suas ideias, tem os seus compromissos e, obviamente, as suas propostas. Nós não somos iguais. Se estivéssemos iguais, nós estávamos dentro de um mesmo partido ou de um mesmo projeto. Portanto, eu vou continuar com o meu objetivo, dar fim a esse ciclo que está aí, iniciar um novo ciclo no Brasil. E, obviamente, as nossas diferenças, assim como as nossas eventuais convergências, elas vão surgir durante a campanha. Quais são as suas principais diferenças em relação à candidatura dele? Eu cito uma que me ocorre aqui. Eu nunca participei de um governo do PT, por exemplo. Senador, eu vou pedir que o senhor cite, então, objetivamente, que o senhor dê a resposta que o Eduardo Campos não deu aqui.
Ele disse também que ia cortar metade dos ministérios. Está vendo? Já é uma convergência. Não, pedimos que ele apontasse pelo menos 3 exemplos de ministérios que serão extintos ou, depois de reduzida a estrutura, absorvidos por outro. Eu queria que o senhor apontasse 3 ministérios. Augusto, aí eu até acho que o governador Eduardo, eu compreendo as razões dele. O governador Anastasia, que você conhece, ex-governador de Minas Gerais, para mim... Esteve aqui, é mais qualificado, a meu ver, hoje, especialista em setor público. Ele está redesenhando o Estado, ele está redesenhando o modelo de gestão do Estado brasileiro. Existe uma pesquisa feita pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, feita em 120 e poucos países, tem ela sentido ou não essa pesquisa, mas ela aponta ali que os países que apresentam melhores resultados na área social e na gestão pública são aqueles que detêm entre 20 a 23 ministérios. Eu acho que esse é o número para nós termos, não fixado exatamente num ou no outro, mas alguma coisa em torno disso, que significa mais ou menos metade do que nós temos hoje. Mas quais são os Mas eu pretendo, veja bem, é um desenho que está sendo feito, você contar só uma ponta da história, vai ficar faltando alguma coisa. Eu quero poder, ainda durante a campanha eleitoral, e essa é a nossa ideia, apresentar um novo modelo do Estado brasileiro, porque algumas ações que deixaram de ser, algumas áreas que deixaram de ter um ministério específico, não significa que aquelas ações não terão uma prioridade por parte do governo. Ao contrário. Sim, como já aconteceu. Eu acho que em alguns momentos você tirar a estrutura ministerial, estabelecer metas para cada uma das áreas do governo, você vai ter muito mais efetividade nos resultados. Você sabe, Augusto, que Minas Gerais é o único estado brasileiro onde 100% dos servidores têm metas a serem alcançadas e são avaliados por desempenho. Quem sabe isso não é um bom modelo também para o professor? Eu interrompi o Mitre. Senador, eu queria lhe perguntar exatamente sobre isso. A austeridade. O senhor está falando de redução de ministério, deduz-se aí que o senhor tem um projeto de austeridade para o primeiro ano do seu governo, o senhor foi eleito. Eu pergunto, haverá corte de gastos no governo? Cortes sérios? Aqueles 22 mil cargos que o Augusto cita aí agora, o senhor vai mexer neles? Pode-se dizer que o senhor vai tomar medidas duras contra a inflação, o que significa que o crescimento pode ficar prejudicado, que, aliás, o crescimento está lá embaixo, não tem muito o que prejudicar mais. Mas podemos imaginar que as suas medidas duras vão significar um crescimento limitado? Eu queria saber o seguinte, o primeiro ano do seu governo vai ser um ano de medidas duras e com consequências graves para a sociedade, ou o senhor vai tentar controlar a inflação e estimular o crescimento, que é um milagre que eu ainda não entendi como se faz? Vamos lá, são duas questões distintas, por mais que complementares. Estrutura do Estado, sim, vamos acabar com metade desses ministérios, vamos enxugar esses cargos comissionados, não há sentido você ter 22 mil cargos comissionados hoje no Brasil, e eu falo com a autoridade de quem fez isso. Assumiu o governo de Minas, eram 22 secretarias, no dia seguinte passaram a ser 15. Os cargos comissionados, metade deles nós extinguimos. Logo senador, na primeira só para não perder, semana, as secretarias voltaram a aumentar ao longo do seu governo do Anastasia. Ele cortou agora de novo. Isso não é verdade. O senhor baixou para 15 ou para 17, enfim, mas eram 23 agora, sendo 4 extraordinárias. Esse tempo depois, quando que vocês assumi... alegam que não tinha custeio. Essas secretarias extraordinárias não tem custeio. Então, veja bem, mas voltou a um patamar igual ao do Itamar. Igual não, maior. Porque o Itamar deixou 22. Eu não sei o quanto você tem acompanhado as coisas em Minas Gerais, mas é um exemplo para ser seguido no Brasil, porque a estrutura do Estado mineiro, a eficiência que nós estabelecemos na máquina pública, que é benchmark, inclusive, para muitos outros estados brasileiros, né, que buscaram referência no nosso modelo de gestão. Extinguimos essas secretarias e criamos secretarias de coordenação, que não tem estrutura, não tem cargos comissionados. Hoje, para você, não sei se você tem notícia disso, Fernando, hoje, para você trabalhar na área administrativa e na área financeira em Minas Gerais, você tem que passar por uma certificação feita por um órgão externo ao governo do Estado, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. E não foi à toa que, com isso, nós chegamos a ter hoje, segundo o MEC, e olha que para o MEC dizer isso não deve ser fácil, a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor qualidade de atendimento de saúde da região Sudeste e o maior conjunto de parcerias com o setor privado em todo o Brasil. O nosso modelo de gestão é um modelo extremamente exitoso e, obviamente, enxugamos-se a máquina pública. Minutinho, só... Diga. Senador, a minha resposta. O primeiro ano do seu governo, do seu eleito, olha, as medidas duras e impopulares, Fernando, foram tomadas. São essas que estão aí, nos levando a esse crescimento pífio. O Brasil vai ter esse período da presidente Dilma, nos legará, veja só o absurdo, o terceiro pior crescimento em qualquer período de governo desde a proclamação da República. O governo da presidente Dilma
só fará o Brasil crescer mais que no período Collor e o período de Floriano Peixoto lá no século XIX, no final do século XIX. Seremos o país que menos crescerá na América do Sul. A inflação está aí, mesmo com preços represados. Sim, as suas medidas contra a inflação, como é que elas vão refletir no consumo da população? A inflação de alimentos já ultrapassou em muito 9%. Há mais de ano que a população de mais baixa renda vem convivendo com esses índices inflacionários e a presidente da República dizendo que a inflação está sob controle. Qualquer que seja, Fernando, o próximo presidente da República terá que ter responsabilidade para tomar as medidas corretas e nós vamos tomá-la. Inflação tem que ser centrada no centro, tem que ser buscada no centro da meta. Eu acho que é possível, num período de 1 ano e meio a 2 anos, você iniciar um processo de redução da banda, que hoje me parece extremamente extensa, e uma questão fundamental. Nós temos, sim, que paulatinamente encaixarmos o crescimento dos gastos correntes do governo dentro do crescimento da própria economia. Nós tivemos, no primeiro trimestre desse ano, por exemplo, crescimento dos gastos do governo em torno de 15%, enquanto as receitas cresceram 7,5%. Essa conta não fecha. Isso passa por qualificação, por fim do desperdício e, obviamente, pela profissionalização do Estado. Vamos agora, Cida, a gente volta a esse assunto no próximo bloco. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o pré-candidato à presidência da República do PSDB, senador Aécio Neves.